Oi, esse vai ser o episódio de One Piece. A gente vai começar diferente. Caralho. Vamos embora que tem bastante episódio. One Piece. Enfim, vamos começar. Vocês já sabem quem tá aí, vocês já sabem quem participa e a gente não tem anúncio. Piratas da Tempestade. Menos o capitão e o outro que abandonou pra ir pro Shichibukai. A gente começa o capítulo com vocês. Caras legais, famosos. Os famosos caras mais legais. Os famosos grandes caras. Grand Canyon. Vocês, depois de algum tempo treinando, se reuniram. A Roca sendo trazida nos ombros pelo tio Cravin, que carregava ela fazendo o aviãozinho. Um rosto sombrio na cara deles. Os dois parecem um tanto temerários com tudo que aconteceu. O treinamento parece ter tirado alvos deles. E vocês veem que a Roca volta, aparentemente nem um pouco mais poderosa, mas um pouco mais assustada de todo esse treinamento. Olheiras fundas A que Roca tá com cavam a cara inchada. de 3 dias chorando e sem conseguir dormir. Além disso, é claro, a Luna, o Oda e a Kagami terminaram os treinamentos deles e se encontraram com o Tony, que liderando os bandidos jurássicos, mandou eles voltarem à floresta poucos momentos depois deles aparecerem. Eles entregaram pra ele um apito que, uma vez suado, faria com que eles ouvissem o chamado dele e fossem, independente da distância, o mais rápido possível pra ajudá-lo. Tony, logo depois, tirou as peles que ele usava e vestiu o terno dele, ficando completamente diferente do que ele era antes. Agora, bronzeado e muito mais forte. É o Tarzan quando vai pra cidade. Exatamente, ele parece... Terninho apertadinho! O terno que antes cabia nele perfeitamente, até com um pouco de espaço a mais, agora tá apertado nos novos músculos que ele encontrou nesses 3 dias de treinamento na montanha. No mais, o último de vocês aparece. Passos pesados e cruzando no meio das árvores, surge Greg. Um sorriso de olheira a olheira. Orelha a orelha. Ele vê vocês e fala simplesmente: Bom dia! No rosto dele, a cara de quem acabou de ter uma excelente ideia. Bom dia. Ele fala logo depois: Como estava? O tempo é jovem, mas nós precisamos ir. Ele puxa na mão dele um minúsculo, apenas tamanho normal, mas na mão dele parece minúsculo, pirata semanal, que ele abre, mostra pra vocês e fala: Tá em todas as capas, o julgamento do Storm vai ser hoje. Então, a gente precisa correr pra ir atrás do capitão. E Vamos lá então. ele fala logo depois: Porém, pra isso mesmo, ele gira nos calcanhares. Eu tenho 2 boas notícias. Ele empurra as árvores e vocês cruzam, junto com ele, o caminho próximo até o barco de vocês. E o que se dá na frente de vocês é a última coisa que vocês esperavam. O barco tá completamente diferente. O barco não é mais aquele barco que vocês imaginavam. Ele ainda é a Nimbus, da forma que ela sempre foi, grande, luxuosa e um pouco velho, por mais que agora um pouco renovada nas mãos do seu novo carpinteiro. Agora, a Nimbus tem uma parte atrás. Tipo um sidecar dessas motos maiores, só como se fosse atrás. Uma grande cadeira enorme. E o Greg fala: Ali é pra mim. E ele aponta pro lado e vocês veem outro navio. O navio dos monstros do mar. E ele fala: E eles disseram que queriam conversar. E o navio dos monstros do mar atracam e começam a descer. Um atrás do outros. A tripulação de amigos, se é que vocês podem chamar outros piratas assim, da nova geração. A tripulação de Cygnus the Monster. Liderados por Alexandra Yogovishka, a imediata, e acompanhados de Roland Lung, Siwoo Kim, Fenske Jungle e Louis Van Barley. Toda a tripulação dos Cygnus.
E eles caminham na direção de vocês, a Alexandra à frente, como sempre, cigarro na mão, e a mão robótica do outro lado parece acenar pra vocês à distância. Vocês se aproximam e ela apaga o cigarro, joga ele no chão e fala: é o seguinte, eu acho que vocês sabem disso. Se não souberem, vão ficar sabendo agora. O Signo está preso e vai ser julgado junto com o Henry. Ela acende um outro cigarro. Ela acende um outro cigarro e dá mais um trago. E ela fala: os nossos capitães não conseguem largar um do outro, né? É que eles se amam, ué. Fazer o quê? É, bons amigos estão aí pra isso. Ela respira fundo e fala: nossos interesses se aliam mais uma vez. Tô correto em assumir que vocês topariam ajudar a gente? E serem ajudados mais uma vez? Qualquer força aliada tá aceitando. Eu olho pela Luna, pra Kagami. A Kagami... Você vê que a Kagami, nesse exato momento, tá mostrando pro fans que eles parecem ter uma conversa completamente diferente. Ela mostra os pedaços do mapa da Grand Line que ela desenhou e ele responde com os pedaços que ele desenhou. Eles competindo, quem descobriu mais ilhas, quem descobriu mais pedaços de ilhas maiores, quem mapeou melhores essas ilhas e quem sabe melhor os caminhos da Grand Line. Eles parecem ter em outro mundo. O Roland Lung, por outro lado, tá de braços cruzados, respirando fundo, a parte de baixo de baiacu dele inflando e desinflando enquanto ele respira. E, por último, a Louise Van Barley tá do lado da roca e ela simplesmente abaixa do lado da roca e fala: seu cabelo é tão bonito. Cero se desmontou. Eita. Quem que é ela mesmo? Eu não lembro. Ela é a música da tripulação dos Monstros do Mar. Ela é humana, certo? Ela é uma mink. Aliás, ela é uma sereia. E ela é uma das cantoras mais famosas no mundo dos tritões e das sereias. E todas as pessoas do mar. Ela é como se fosse uma popstar. Enfim. Eu gosto tanto da sua cauda. Com isso, resta só a Luna como uma outra figura, enquanto o Oda conversa com ela. Luna? Luna é outra que tá mutada. Luna? Calma que eu tenho tipo, calma aí, gente. É tipo assim, um dedo. Ah, mano, é fato. Ela tá De pensando. verdade, já perdeu a porra do dedo. Não é quem você tá velho. Morreu. Tá tomando gank da família, calma aí. Foi fazer um cocôzão, mano. Foda, né? Tá vendo? Mas, Tá vendo os eu não TikTok, né? responderia. Mano, eu vou aproveitar que a Luna sumiu e eu vou pegar água, foda-se. Então eu vou dar um cochilo e já volto. Nossa, o que a Luna ia sair. Oi, Luna. Tive que resolver um problema aqui. Tá, tudo bem. Luna, você escutou? Não escutei. Eu tive que resolver um negócio pra minha mãe. Tá, em resumo, os monstros do mar apareceram, eles ofereceram ajuda e o Oda olhou pra você, questionando. Mano, dou de ombros assim, fala o que a gente tem a perder. Então é isso, eu bato palmas, vamos lá. O Greg fala: ótimo, porque pelo que eu vi, os navios deles não tinham a menor chance de chegar em Impel Down. E ele leva vocês todos pra cima do barco de vocês e ele senta na parte de trás. E ele fala: pra quem não sabe, Impel Down é no meio do cinturão calmo. Ou seja, absolutamente nada de vento circula naquela região, não existem correntes e navios não são capazes de navegar. É virtualmente impossível de chegar lá se você não tiver algum meio motorizado. Por sorte, pensando nisso, eu criei algo.
E vocês veem, ele senta na cadeirinha dele e você, que no caso é uma cadeirona, caberia todos vocês dentro dela sentados um ao lado do outro, mas ele senta nela, vocês todos vão, o navio com o Greg sentado dá uma leve empinada, uns 2 ou 3 graus pra cima, que fazem com que tudo, tipo, você não consiga colocar um ovo se nele começa a rolar, sabe? E ele fala simplesmente: eu instalei um pedaço de tecnologia arcaica, porém funcional. Não funcionaria para qualquer outra pessoa, mas vocês têm sorte de terem o gigante mais legal de todos aqui. Ele estala os dedos, estala o que parece ser os joelhos dele, e ele fala: eu tô pronto para um pouquinho de exercício. E vocês veem a parte da frente da cadeirinha dele se reclina, abaixa, revelando os pés dele abaixo. E os pés dele estão em pedais. E ele fala: Anibus acabou de se tornar um Greg pedalinho. Um gregalinho? Meu, me ligou. Se segurem, porque nós temos que chegar em Peldão rápido. Todo mundo segura em algum lugar. E ele começa a fazer um pouco, e aos poucos esse navio enorme vai começa a se movimentar um pouquinho pra frente, vai ganhando um pouco de velocidade, um pouco de tração. Pera aí, Pode falar. quero um minuto com a minha tripulação. Tá, Quer você dizer, pede pro... com a tripulação. Você pede pro Greg parar e ele para e ele fala tipo... Que bom, faz um tempo que eu não faço exercício. Eu preciso de um segundo mesmo. Quem que tava? Só tá na nossa tripulação, né? É. Eles estão no outro barco. Não, os monstros do mar estão nesse barco, mas eles não têm problema nenhum em te dar privacidade, se você pedir. Por favor, dá uma chance aí, velho. Com licença aí, fazendo um favor. Por favor, já, vai. Eles saem Mexe sua sem bunda aí. nenhum problema, eles gostam de vocês e eles confiam em vocês. Tá, pessoal. Você sabe qual que é o nosso objetivo aqui? Oi. Não morrer. Trazer o Henry Também. de volta, a Kagami fala. E o Vincent? O Tony fala. Mas... A gente não pode esquecer do Vincent. Realmente. Tá com o Vincent mesmo? Pera aí, não sai do ponto. Eu boto minha espada do lado, eu falo pros braços, falo... Mas vocês sabem por que o Henry saiu? Porque ele é um cagão. Tá. Né? Gente, Ele não saiu porque, tipo, ele odiava a gente. Porque a gente fazia piada com ele. Não, acho que isso foi só um fator que auxiliou, tá ligado? Mas não foi o... eu falo, tá. A gente tem uma música, a gente tem um cozinheiro, a gente tem uma navegadora, onde a gente segue todas essas coisas que a gente canta, quando a gente não passa fome, a gente tem a navegadora que a gente confia, mas a gente tem o capitão, de onde a gente não segue ordem, ou age por conta própria. Eu A gente nunca... acho que a gente, todo mundo tem a nossa role, eu não sei como falar, né? Nossa role, Nossa função. Função. nossa função, e ele tem uma simples função que é liderar a gente pra gente não morrer. E se a gente não segue um capitão, isso aqui vira uma piada. E a gente... Você tá chamando a gente de piada, Oda? Não é uma piada totalmente, mas a gente tá levando isso na brincadeira. E o mundo dos piratas não é tão fácil. Então, eu espero que vocês sejam conscientes que o Henry deve estar muito triste, que ele sempre confia na gente e a gente não confia nele. E eu acho Eu que a gente confiava deveria... no Henry. Bom, quando ele falou não, a gente deu um... Como é que fala, cara? Um passo à frente.
E você não para e pensa, imagina se a gente, tipo, não queresse escutar sua música, ou alguém se enjoasse da minha comida, ou sei lá, tipo, não seguir o que a nossa objetivo é aqui. Você não É se que o sentiria Harry- vazio? O Harry nunca deu nenhum motivo. Ele simplesmente cortou a comunicação com a gente, sabe? Eu acho que Mas pra você ter se um foi ele que relacionamento saudável, você tem cortou, que ou foi a comunicar gente com a pessoa. que cortou não seguindo? Mano, é o seguinte. Quando ela senta assim. A gente tá na cabine do capitão? Não, porque o Greg não cabe aí. Eu imagino que vocês estão perto da cadeirinha do Greg. Tá. Ela puxa uma cadeira, senta. E fala, olha, eu acho que a gente tirava um pouco com a cara do Nen e a gente agia muito por conta própria. E a gente Exato. passou dos pontos às vezes, a Kagami fala. Né, a gente cometeu alguns. Eu cometi alguns crimes a mais do que todos vocês, eu tenho que admitir isso por mim. Não vem ao caso agora. A gente manteve muitos segredos dele, que talvez tenha sido um problema na nossa jornada. A gente manteve segredos? Assim, metade dos problemas que a gente enfrentou até agora foram problemas passados nossos, né? Não, assim, Que a metade gente dos não problemas que a contou. gente enfrentou até agora foram coisas que não tem a ver comigo. A gente fala como se fosse um problema coletivo, quando na realidade vocês só estão projetando seus problemas nas outras pessoas. Mas na verdade, mas se for para pensar, foi a grande maioria aqui que causou problema. Bom, mas se vocês levam que o problema é algo pessoal em vez de um em grupo, isso não é uma tripulação. Não, é diferente. Porque a Luna podia muito bem ter contado pra gente as coisas do passado dela, mas ela esperou o Tá, pessoal mas aparecer aqui pra matar a gente. ela não tava. Como eu posso dizer? Ai, caralho. Ela não pode. Não tava. Não tava pronto. Eu não consigo falar em português, cara. Não tava disposta a dizer o que ela queria, que ela tava com medo, talvez, Mas, assim, ou algo do tipo. Ela comprometeu a segurança do grupo, entende? Sim, e a gente lidou com isso junto. A Kagami fala logo depois. Roka, mas não tem nada que você tenha que possa ser perigoso pro grupo? Vocês nunca Todo me mundo olha. perguntaram sobre o meu passado, na realidade. Ninguém Ah, nunca E eu vou perguntou. sorrir pra todo mundo. Ninguém perguntou nada pra mim. Eu perguntei várias vezes sobre várias coisas e você simplesmente me dava respostas esquisitas. O que eu falava? Te conto depois. Nunca Não é falei isso. assunto pra agora. A Kagami Ok, diz, sim. olha, muitas vezes você falou que meia-noite você contava muita coisa pra gente, mas a proverbial meia-noite não chegou tão cedo. É que também. meia-noite vocês estão dormindo, né, gente? É foda, vocês estavam acordados e ficava meio difícil de contar. Mas anyway. Você sabe que a gente But I tá digress. lá. A gente tá lá pra reconquistar o nosso capitão. E A gente deveria levar flores pra ele? talvez, não sei. O que o capitão gosta mesmo? De aventura. Comida, talvez? De aventura, Gente, a Kagami fala. De uma bela bunda que vai acompanhar dele. Bom, era só isso mesmo. Eu espero que vocês estejam dispostos a se desculpar. Eu tô bem de boa, na verdade. Ah, e o outro Eu fui bem cabeça de pica desrespeitosa, lá, eu o preciso pedir Vincent. desculpa. Oi? E o outro cabeça lá, o Vincent. Eu não sei o que deu nele. Se desse duas porradas nele. Vou A Roca perguntar ficou pra ele se sabendo ele o que tá bem. aconteceu Se com tá... o Vincent? O que foi? A Roca ficou sabendo o que aconteceu com o Vincent? Vocês todos sabem que ele se tornou um Shichibukai, mas ninguém ainda sabe por quê.
A gente isso. quer mesmo buscar o Vincent? Assim, Eu na teoria ele que tinha que vir pra gente. E eu não sei que merda ele foi fazer isso. Eu acho que Eu é melhor imagino a que gente forçaram buscar o Harry ele. primeiro. E Eu imagino que forçaram eu não ele. sei, o Vincent sempre disse pra gente que a gente era pobre e que ele não gostava da gente. Ele nunca disse isso exatamente. Aí eu vou ter que vir em defesa dele. Pra você ver onde o nível da coisa tá. Mas de fato ele não era Ele não era dos outro. mais amigáveis, certamente. como todo Rio, quer dizer. Porra, ele chutava o amigucho todo dia. Não, mas isso Ah, aí. Isso aí é. Ninguém gosta da figura. Complicado isso aí mesmo. O Greg fala logo depois. O Vincent. É o Vincent. O Henry. É o Travou Henry. tudo. Nós sabemos o bastante sobre eles. Pra conseguir entender que a gente nunca vai entender o que passa na cabeça deles. São dois malucos do caralho mesmo. Eu só vou resgatar os dois se eu puder meter a mão na cara deles depois. Bom, aí a gente pensa nisso que a gente tem que né? Aí a gente resolve, porque eu acho que o capitão vai estar meio só o pó da rabiola. Eles vão estar mortos se a gente O continuar Tony aqui. fala logo depois. Eu não tenho a menor dúvida que eu vou meter a mão na cara do Vincent. Ah, não, vê se Eu pode vou bater, fazer um pode fist ficar à bump vontade. no Tony. O Vincent pode marretar mesmo, eu não tô nem aí. Nem a gente dá uma conversada. Então é Justo, isso. fechado. Eu queria Vambora. comentar isso. A Kagami fala. Eu acho que o capitão ajudaria a gente. Tá na hora da gente ajudar o capitão. E eu acho que ele tá. ajudaria a Eu gente a bater imagino no que Vincent. faz tudo parte do Vincent. Confio nele. Ele virou Eu não só pra confio no Vincent. infiltrar. Ah. O problema é que ele não tá passando o segredo pra gente. Ainda. Eu confio no Vincent, mais ou menos. Eu não, mano. Se não conv- Bom, tá, bom. Na medida do possível, obviamente. A gente tem limite, né? Ó, eu confio em qualquer Eu não confio em ninguém que maltrata trabalhadores essenciais. E É verdade, né? Ok. por último, enquanto o Greg reinicia o Greg pedalinho, o amigucho, o último dos Piratas da Tempestade, fala logo Da depois. porra. A gente não precisa Tá vivo esquecer. O Henry é nosso amigo. E um bom amigo nunca abandona um amigo. Nossa, eu quase virei um. Ah, virei um. Sei lá, velho. Eu te amo tanto, amigucho. Falou E- tudo, amigucho. E ele fala logo depois. Eu posso não ter sido programado pra entender os sentimentos complexos, mas eu fui programado pra entender a amizade. E eu posso dizer pra vocês Pra irritar. que se Eu tem uma coisa que jogo eu ele tenho pro lado. com o Henry, é a amizade. A gente se ama. Deve amar assim. Vai, eu vou te carregar ali, tchau. Vai, eu vou se alimentar lá, vai. Eu tenho uma pergunta não relacionada a nada. Ah, O que o Greg acha do amigucho? Beijo. o Greg nunca falou com o amigo Não, por eu muito não tenho que tempo. achar nada, joga. Deixa quieto. Nunca dialogou. É, Nunca então. dirigiu a palavra. O Greg e o amigucho são tipo amigos do mesmo grupo de amigos, só que eles nunca se apresentaram, tá ligado? Uhum. Então, mais ou menos isso. Enfim, com isso dito, vamos executar o Ainstorm? Vamos! Vocês Bora, let's go, final de Tá casa. dando, Já acho tá que é com na hora. na Isabela. Não sei, sei lá. Desculpa, eu falei muito alto. Peraí. Enfim, Perdão. Let's go. Código morte esse bagulho, velho. esse episódio vai ser o episódio SMR do RPG. Pronto, troquei a música. Por favor, não lambe minha orelha aí. Amorante, por favor, não lamba minha orelha. Enfim, vamos logo, pelo amor de Deus.
Henry, Eu. você é levado corredores acima até o topo de Impel Down. Você é levado por todo o caminho até o topo daquela prisão. Eu quero analisar, inclusive, tá? Pegar informações que eu puder. Cara, você pega informações, mas a maior parte você não consegue ver, porque qualquer momento que você vai tirar o olhar sabe, do caminho imediato, um dos guardas tapa você ou te empurra pra frente ou impede que você olhe. Mas você consegue perceber um pouco de todos os andares de Impel Down. Eu vou dar uma olhada no ambiente e nos prisioneiros. Vai ser isso. Você vê os prisioneiros e você reconhece só um rosto familiar. 2, aliás. O rato. No primeiro andar, Rato, o cara de rato e o Boquinha. Fora eles, mais ninguém que você conheça. Pelo Tudo bem. menos não no seu caminho. Um pouco mais pra frente, eles passam por um largo cenário ovalado. O hall de entrada de Impel Down, enorme e vazio, cheio de vitrais no teto e com no chão um gigantesco mosaico com o símbolo do governo do mundo. Imponente e assustador. A primeira visão do último dia da vida de todos esses piratas. Vocês são levados a uma sala adjacente, nomeada apenas, corretamente, Sala do Julgamento. Vocês separam ali uma série de pessoas, familiares. Algumas pessoas, bom, a sala é basicamente como um tribunal normal, onde normalmente o júri estaria sentado. Sentam-se os 7 Shichibukai. Em cadeiras ao redor sentam-se algumas pessoas, alguns membros da mais alta corte, do alto clero e outros relacionados, observando o julgamento da nova geração. No centro, em 4 cadeiras, sentam-se os almirantes. Ah, eles estão ali também? Aí é foda. Em cadeiras uma ao lado da outra, Almirante Shiroikuma, Almirante Kuroburo e por último, mas não menos importante, Novo Almirante, Hashed Alacroca. E ao centro deles, presidindo esse julgamento pessoalmente, o que denota a importância dele, sentada no que parece ser um trono, como a rainha que ela deveria ser. A figura maior da marinha e do governo do mundo. Almirante de Frota Akahato. Ela se senta no trono dela. Os guardas soltam vocês, deixando vocês acorrentados, mas livres para se movimentarem como preferirem. Na presença do Almirante de Frota Akahato, tudo que um pirata pode fazer é obedecer. Ela levanta a mão e com um dedo chama vocês pra perto. Os 3. E ela fala logo depois: inicia-se hoje o julgamento de 3 capitães da nova geração. Inicia-se hoje o julgamento de 3 daqueles da nova geração que mais trouxeram problemas pro governo do mundo. Johnny Nirvana, do Armas e Rosas. Cygnus, D, e ela fala esse D com um certo asco na boca, como se ela tivesse com um gosto ruim enquanto ela fala. Monster, capitão dos monstros do mar. E aquele que parece ser o líder dessa patota bizarra. Henry D. Storm. Caminha pra frente quando eu chamar vocês. Mantenham-se em silêncio durante os outros julgamentos. Tudo que vocês falarem e fizerem aqui pode e com certeza será usado contra vocês.
Ela fala logo depois, acenando pra ele se aproximar. Johnny Nirvana. Ele dá um passo à frente e fala simplesmente: é aqui? Não, é aqui. Ele dá um passo mais pro lado. Não, é aqui. Não. Aqui? Aqui? E ele vai, tipo, caminhando, meio que quase que sapateando de um lado pro outro. É aqui? Não. Aqui? Desculpa, é minha primeira vez, sabe? Não é todo dia que eu tenho uma primeira vez. Eu já testei. É como diz o ditado, eu tentaria tudo. E aí ela fala novamente: quieto, pirata. Como se não tivesse nenhum xingamento pior que ela pudesse usar. E ele fala logo depois: gosta de silêncio. Eu também. Mais ou menos. E ela fala logo depois: você tá sendo indiciado e está em julgamento por... E aí ela começa a listar os crimes dele, um depois do outro. Pirataria, roubos de altas quantidades, tentativa de homicídio, homicídio qualificado, homicídio duplamente qualificado, homicídio triplamente quadrificado, roubo de propriedades acima do valor de 500 milhões de Berry, ataque direto à vida de um ou mais dragões celestiais e shows que implicaram na violência, brigas e morte de uma dezena de inocentes e mais de 42 oficiais da Marinha. E o Johnny tá contando nos dedos dele e ele fala: eu tenho quase certeza que foram 46. Vocês esqueceram os 3 que perderam o rosto no pisoteamento? Porque eu nunca vou esquecer dos 3. E ela respira fundo e faz tipo... Como você se defende? E ele fala simplesmente: não culpado! Não culpado é a resposta certa, né? E ele olha pra trás pra você e pro Signos e ele fala simplesmente: é pra falar não culpado, né? Não culpado, senhora! E aí ela fala simplesmente: como se a paciência dela acabasse. E ele fala: tá, eu admito, culpado de pelo menos metade e um pouco mais. E eu tenho certeza que você... foram 2 propriedades de 500 milhões de Berry. Teve o quadro que eu queimei também. Mais alguma coisa? Eu não sei se é um crime, mas... caso com a nova almirante? E ele manda uma piscadinha pra Lacroca, que olha pra ele como se ele fosse algo que tivesse acabado de ser raspado do sapato dela. A Carrato respira fundo e fala simplesmente: pois bem, depois de brincadeiras e ridicularizações, esse tribunal te considera culpado de todas as ofensas e mais algumas que eu não vou me importar de listar. Você é condenado à morte. E o Johnny fala: yes, eu consegui. Esse é o maior que dá, não é? Eu ganhei. E ele sai pro canto falando: eu ganhei, o Johnny ganhou. E ele começa a fazer, lentamente cantar um 1, 2, 3, 4. E ele começa como se estivesse batendo o pé no chão e mexendo na cabeça, compondo uma música que ele vai falar sobre o momento que ele escapou da Marinha. O problema é que... eu tô vendo isso. ele tá muito fundo nos garras dela. Sim, você tá ali. Eu tô olhando pra ele pensando: nossa, que idiota. E ele tá batendo o pezinho no chão, e ele fazendo um headbangzinho, como se ele estivesse vivendo pela própria música. Logo depois, ela fala: Signos! The Monster? E ele dá um passo pra frente, se coloca à frente dela, e ela fala: nesse tribunal você está sendo indiciado por 11 homicídios de dragões celestiais, 3 homicídios de inocentes
4 de oficiais da marinha. Espancamentos de mais oficiais da marinha do que os nossos meirinhos conseguiram anotar. Ataque direto contra 2 almirantes. Sequestro assistido de 38 crianças que estavam na tutela do governo do mundo. Pirataria. Destruição de propriedade privada. Destruição de propriedade pública. E ataque direto contra um dos Shichibukai. E os Signos só respira fundo e fala com um ideal de honra que ele nunca poderia largar. O que ele fez com as crianças, pra quem não lembra, o Signos foi quem sumiu com as crianças. Foi quem sumiu, não, mas foi quem entregou de volta pro governo as crianças que. Não entregou de volta pro governo, né? Mas basicamente devolveu pro mundo as crianças que o governo tinha sequestrado pra fazer parte dos corporativistas. Enfim. O Signos abaixa a cabeça e fala: culpado. De todos eles. E culpado de abandono. Eu deixei a minha tripulação pra trás. E agora eu levanto o olhar. E olho a Kahato nos olhos. E não tem crime maior do que esse. Ela respira fundo. E fala: que seja. Esse tribunal te condena à morte. E por último, todos os olhos se viram para você, Henry. Todos os olhos travam em Henry D. Storm, o capitão dos Piratas da Tempestade. Ela chama você e fala: passo à frente, Storm. O seu nome já é antigo. Olhando pra baixo. Não dá pra ver nem o rosto dele, porque ele tá com a franja com uma sombra na cara. Ele se aproxima. No momento que ele pisa no centro, ele olha pra frente. A expressão que mostra no rosto dele é de puro tédio. Ele olha pra Almirante e fala: você pode nos prestar meu tempo, por favor? Qualquer coisa que eu fale, você vai me culpar? Prosseguindo. Você tá em julgamento por entrar... Se você não viu, não pode parar de prestar meu tempo. Henry, tem 2 jeitos que a gente pode fazer isso. O jeito rápido ou o jeito certo. Você pode estar amordaçado, mas eu vou fazer do jeito certo. Silêncio, por favor. Continua com a minha expressão, mas eu deixo ela falar. Você tá em julgamento por... E ela começa a listar a sua lista aparentemente infindável de crimes. Você pode falar os principais? Pirataria é o primeiro que ela toma. Uhum. Entrar em um torneio ilegal de piratas que teve como recompensa uma fruta do diabo que foi recuperada pelo governo do mundo, ser capturado, fugir, derrotar e afundar um navio do governo do mundo, abandonando uma tripulação de possíveis piratas pra morrerem no mar enquanto você foge. Destronamento do... Aliás, destronamento de um nobre entre o Sayori e sequestro de uma garota mais nova. Briga direta contra uma outra tripulação de piratas no meio de uma cidade, com um dos membros da sua tripulação sendo responsável pela ajuda no roubo de preciosas artes modernas. Destruição de um restaurante. E ela fala: peraí que eu ainda tô só na primeira semana.
E ela continua logo depois. Você também foi julgado, responsável por criar uma briga com uma Shichibukai no meio de Logtown, destruindo propriedade particular e propriedade privada, ferindo oficiais da marinha e expulsando eles para todos os cantos, antes de fugir, mesmo tendo a voz de prisão claramente declarada a você. Você também é responsável por entrar em ainda outro torneio, dessa vez levemente ilegal, na Ilha do Punho, e responsável por derrotar uma série de grandes lutadores, mantendo eles pra longe, mesmo sendo que o seu nome como um pirata não poderia ser capaz de entrar em um torneio. Logo depois, você também foi responsável por criar caos, luta e briga que acabaram em 18 feridos na mesma Ilha do Punho. É claro, como algo comum entre você também foi responsável por sequestrar outra princesa nesse lugar, dessa vez a filha de um dragão celestial de verdade. Logo depois, você, junto com a sua tripulação, conseguiu destruir uma das operações mais lucrativas, bem feitas e produtivas da história do governo, mandando um Shichibukai para trás das grades e destruindo completamente aqueles conhecidos como os corporativistas, eles resultando no ferimento de 112 pessoas diferentes, incluindo um Shichibukai e um oficial do governo do mundo que sofreu uma lobotomia nas mãos de uma tripulante direta sua. Logo depois, ainda, você foi responsável por invadir e ser uma das principais armas do governo do mundo, o Kraken de bronze, ser reduzido a e ela parece respirar fundo, meio sem saber tamanho diminuto, e enfrentando o que parece ser um outro reino, porque aparentemente você não consegue parar de se meter com realeza e arrumar problemas com esse tipo de coisa, destruindo esse reino que se encontrava, criando uma série de atentados menores dentro disso e causando uma micro-guerra com uma população que não estava baixamente direto da bandeira do governo do mundo. Logo depois, você é responsável por derrotar e aprisionar uma série de grandes piratas que já tinham deixado de sair do movimento há um bom tempo. Essa é, na verdade, um ponto positivo no seu currículo. Se isso não tivesse resultado na morte não julgada de um desses grandes piratas, ainda assim, nas mãos de outro dos seus tripulantes. Logo depois, você é responsável por enfrentar 3 vice-almirantes, mandar espancar todos eles até alguns centímetros da morte e fugir, mesmo tendo a voz de prisão declarada pra você depois de 1 milhão de vezes novamente? Por último, você é responsável pela destruição de outra ainda das fábricas mais lucrativas, produtivas e bem aproveitadas do governo do mundo. Resultando, é claro, no impedimento e a destruição de uma ilha, o desaparecimento de mais de 40 crianças tontakas que ainda não apareceram, e a derrota de mais um Shichibukai honesto. Tudo isso nos últimos 4 meses. Porque o Henry ri de ironia. Ele para de rir, ele olha pra ela. Deixa eu ver se eu entendi então. Os maiores crimes foram enfrentar esses idiotas aqui, aponta a cabeça pros Shichibukais, todos. Sequestrar, eu faço entre aspas, as princesas. E lutar contra a marinha, é isso? O que mais você esperava? Competência da sua parte, talvez? O seu maior crime foi pirataria. Isso já seria o bastante para sua execução. O resto é uma mera formalidade. Como você responde a essas acusações? Talvez fazer um trabalho que você deveria estar fazendo. Olha bem no fundo do olho dela. Vocês não se acham patéticos, não? Um mero pirata consegue fazer mais coisas que vocês 4. Aquela tal princesa que vocês estavam falando que eu sequestrei, você sabe a história dela? A que estava numa ilha com marinheiros e era aprisionada pelo próprio pai, sem pernas? O que tal o Shichibukai que eu também derrotei? Que utilizava escravos como maior obra-prima. Ou que tal outra princesa que simplesmente vem comigo e não foi sequestrada?
Ou que tal os marinheiros que em nenhum momento eu comecei a luta? E todas as vezes foram eles. Por que incompetente vocês, não? Ou por um acaso é toda mentira? Você se diz culpado desses crimes, então? Pé pra baixo. Respira fundo. Vocês são realmente patéticos. Inclusive vocês. Olha pros Chibukais. Eu consigo estar de algema ser mais livre que vocês. Eu olho de volta pra ela. Sim. E você vê que ela respira fundo. Mas antes que ela termine a sentença, alguém do público levanta a mão. Uma mão metálica, feita de bronze. A Shino Yang se levanta e fala: eu gostaria de falar em nome do réu. A Almirante Akahato olha pra ela, sem esperar que ela levantaria a voz nesse momento, e fala simplesmente: Yang, você sabe que dependendo do que as suas respostas disserem aqui, você pode ser julgada por traição. Ela caminha até o lado do Henry e fala simplesmente: isso não muda o fato. Eu gostaria de falar em nome do réu. A Akahato Olha pra ela. A Akahato respira fundo, enquanto isso, pode falar. Ney. Eu olho bem de fundo, um pouco puto. A Yang fala simplesmente: eu não conseguiria ficar quieta, me desculpa. Eu quero ficar puto. Cala a boca, eu dou um chute nela. Você, Um chute empurrando só, não um chute de golpe. Pra voltar pro negócio. você tenta dar um chute empurrando ela, mas as suas correntes impedem esse movimento e ela sai facilmente. E ela fala logo depois: Ela faz uma cara de frustrada. Tá. Henry Storm, não é só isso. E definitivamente, ela aponta pra você. Não é isso que ele mostra pra vocês agora. Ela respira fundo e fala: eu passei 2 anos no East Blue, jogada ao léu, empurrada pros urubus e lançada ao nada. Provavelmente o que eu falar aqui vai me mandar de volta pra esse destino. Mas eu não poderei ficar em silêncio enquanto isso acontece. Henry Storm é culpado de cada um desses crimes e provavelmente alguns outros que você esqueceu de listar. Mas ele também é culpado de alguma coisa. Algo muito mais intangível. Algo que não é facilmente percebido. Ele é culpado de, sim, causar um rastro de caos e destruição por todos os lugares que ele passa. E aparentemente derrotar mais Chibukais do que ele faz viagem. E a tripulação dele, principalmente aquela com o nome de Luna Zen, é responsável por uma grande parte desses crimes, sim. Mas eles também são responsáveis por alguma outra coisa. Em um mundo onde eu e você, Akahato, não somos capazes de tirar um Shichibukai usando escravos, crianças como escravos, do seu poder. Eu tenho vergonha de dizer isso, mas eu tenho orgulho de esse mundo ter homens como Henry Storm.
Ele olha pra ele, ela olha pro Henry e fala: esse arremedo de pirata não gosta disso. Ou pelo menos finge não gostar. Esse arremedo de pirata é um incapaz. Ele é muitas vezes nojento. E luta das piores formas possíveis. Mas ele é capaz de fazer o que a gente não fez. Ele é capaz de fazer algo que o governo do mundo não faz mais. Ele traz esperança. Isso provavelmente nesse tribunal vai ser julgado como o maior crime que um Hailstorm poderia cometer. Ele libertou metade das pessoas que você disse que ele sequestrou. A outra metade continua preso nas suas próprias idiosincrasias. Ele é o exemplo do que um Shichibukai deveria ser. Não. Ela olha pro Shichibukai ali em cima. O que eles se tornaram. Ele é capaz. Eu tenho medo do que ele poderia fazer se ele fosse tão podre quanto alguns daqueles que sentam do seu lado. Muito obrigado. E ela se vira e caminha totalmente pra fora desse tribunal, abrindo a porta e mantendo distância, indo embora completamente. Almirante Frota Carrato medindo as palavras, como se repetisse o discurso dela na cabeça 1 milhão de vezes antes disso tudo acontecer. E logo depois ela fala: pois bem, se ninguém mais vai ter interrupções, esse tribunal... E antes que ela continue, uma mão se levanta. Dessa vez, Henry, não é uma mão que você esperava ver tão cedo. E é uma mão que observar te assusta. Porque ela não deveria estar ali. Uma mão enrugada, crépida, idosa. Se levanta o seu avô. O homem que te treinou. E o homem que te ensinou metade do que você sabe. Eustace G. Storm. Ou pra você, apenas vovô Eustácio. Ele se levanta, a bengala dele precisando ser apoio. Ele lutou batalha demais enquanto ele ainda era jovem. A perna dele não é mais a mesma que era antes. Ele caminha até a frente, O Harry... dizendo: Cara... Então. eu tenho algo pra falar sobre o prisioneiro. Agora pode falar aí. A única expressão que o Harry faz é de pura surpresa e ele caminha lentamente até o avô dele. Você caminha lentamente até o seu avô, ele pega a bengala dele e aperta no seu pé, na parte de cima do seu pé, assim que você chega perto. E ele fala: volta pro seu lugar, moleque encherido. Mas... por que... Cala a boca! E ele bate com a bengala dele na sua cabeça. Você nunca sabe a hora de ficar quieto. por que você tá aqui? Porque eu tinha que falar algumas coisas pro meu neto. Eu continuo no meu lugar. Não foi fácil conseguir entrar daqui. Eu precisei usar de conexões demais. De uma vida que eu não gostaria de ser lembrado. E ele caminha até um lugar um pouco mais alto. Ele é curvado, o que torna ele um pouco mais baixo do que ele era antes, e ele nunca foi dos maiores. Ele é pequeno, mas por alguns segundos, enquanto ele se posiciona no topo desse pequeno palanque pra falar,
ele é maior do que todos vocês. Só existe ele e o Almirante Akahato acima de vocês, meros mortais. É isso que passa por alguns segundos. E ele toma a palavra e fala: a sua listinha de crimes tá cheia de merda. E Akahato fala: senhor, se você vai tentar me destratar, você vai ser a próxima pessoa em julgamento aqui. E ele bate a bengala dele e fala: deixa eu falar! Batendo ela no chão algumas vezes. Esse moleque teimoso. E ela aponta pro Henry. Esse moleque é culpado de muito mais crimes do que isso. Essa lista de crimes idiota é uma merda hedionda que você inventou. Estapafúrdia. Esse daqui cometeu um crime muito pior do que isso. Ele respira. Ele parece bravo. Bravo, mais bravo do que quando você quebrava os vasos antigos que eram da sua avó. Mais bravo do que as maiores broncas que ele já te deu. Aquele ali matou o meu neto. E você vê imediatamente as cabeças se viram, questionando o que o velho tá falando. E ele fala logo depois: Henry D. Storm, o garoto que eu eduquei desde que não era capaz de andar ou cagar direito. Você não era assim. Eu esperava que quando eu chegasse aqui, eu teria que usar a minha bengala, girar ela pra lá e pra cá, quebrar essas paredes e tentar fugir daqui com a merda do meu netinho. Mas eu não vou fazer isso. Eu não deveria fazer isso. Você não foi quem você prometeu que seria. Henry, você tinha uma merda de uma missão. Quando você saiu de onde você saiu, você disse pra mim, você prometeu pra mim que você viveria uma aventura. 3 meses, Henry! 3 meses! Desde a última vez que eu fiz comida pra você. E em 3 meses, você fez a pior coisa que você poderia fazer. Você conseguiu pessoas que confiassem em você. Você conseguiu uma tripulação que te seguiria cegamente e que provavelmente vai aparecer aqui na pior hora possível. E você deixou eles pra trás. Covarde! Cala a boca! Você não sabe de nada! Ele desce e dessa vez ele salta de onde ele tá e cai sobre você. A bengala dele batendo contra o seu peito com uma força que você não lembrava que ele tinha. E te coloca contra o chão e ele fala: você não é metade do que eu ensinei. Você e a sua listinha de crimes, Akahato, não são nada perto do crime que esse filho da puta cometeu. Ele colocou pessoas confiando nele. E ele traiu a confiança delas. Ele fez amigos. Ele fez família. E quando as coisas ficaram difíceis, Henry Storm fugiu. Porque Henry Storm é um covarde. E não tem crime pior do que esse. Eu vou pegar ele com força tentando levantar. E daí que o seu papai e a sua mamãe tentaram te levantar, tentaram te botar pra baixo. E daí que o seu papai e a sua mamãe botaram seus amigos em perigo. E daí que você acha, nessa sua cabeça vazia e cheia de miolos queimados, que você é um problema maior pra sua tripulação. Um capitão de verdade viraria as costas e viraria o rosto. Você já ouviu falar sobre virar outra face, Henry? Se eles estão bravos com você, então deixe que estejam. O homem que eu criei não fugiria. O homem que eu criei só estaria aqui quando todos os tripulantes deles tivessem sido mortos. O homem que eu criei só estaria aqui, sem as pernas e sem os braços, porque ele usaria elas pra lutar. Eu seguro na bengala e tento levantar. Rola. Rolar o quê? Força? Aham. 10. Tá. Você
segura o bengala e você vê que você consegue fazer uma certa força. Ele já é velho, ele não é tão forte assim. E você consegue se levantar. E ele dá um passo pra trás. Levanto, continuo segurando a bengala. Me aproximo dele. Você não sabe de nada, você nem conhece eles. Minha aventura... O Henry vira o rosto. Já acabou. A sua aventura acabou com Solta a bengala. 3 meses, Henry. Eu continuo com o rosto virado e não respondo. Eu tô observando isso com um sorriso irônico. Ele se vira e fala: Almirante, espero que você condene esse homem à morte. Eu não conheço essa pessoa. Se não por todos esses crimes, condene essa criatura à morte por ter matado o meu netinho. Quem eu conheci nunca deixaria um amigo pra trás. Muito menos um que tivesse confiado nele. Passar bem. E ele cospe aos seus pés saindo. O Henry só fica bem bravo e aperta bastante os punhos e arranha os dentes. O almirante Frota Carrato faz um... Que seja. Por todo o discurso do velho. Esse tribunal condena Reino Storm à morte. E a execução desses 3 deverá ser amanhã, ao pôr do sol. Aproveitem seus últimos momentos. Lixo. Eu viro as costas e andando. Você vira as costas e repara que os guardas de Impel Down estão te olhando com um sorriso no rosto. Eu chego pra eles e faço sinal pra ela botar a gema. A gema não, o negócio preto. Eles colocam novamente. E eles falam, Eu saio. vendo você: finalmente, a gente vai poder beber o sangue dele. E o almirante Frota Carrato chega ao seu lado e fala: longe deles. Eu levarei-os pessoalmente. O que você ia falar, Skelly? Não. Pode prosseguir. Ela começa a caminhar. A porta enorme do tribunal se abre. Os 3 capitães passam de cabeça baixa em direção à próxima sala vazia. Os 3 capitães deixam isso tudo pra longe. E ao verem as portas fechando atrás deles, vem seu futuro na pirataria e a sua vida com seus dias contados. Mas é claro, nunca é tão simples para um pirata da tempestade. Ou para um monstro do mar. A próxima coisa que vocês ouvem é o barulho de uma explosão ensurdecedora que tapa o seu ouvido esquerdo e o barulho de uma parede fazendo um... Enquanto a parede desse enorme hall de entrada colapsa dentro de si, indo inteira pra baixo, e nada mais, nada menos do que um navio inteiro, a Nimbus, entra por essa parede, cravando um buraco nesse hall de entrada. E o Greg fala: eu não consegui frear. Imediatamente saltam do convés da Nimbus, um atrás do outro, monstros do mar e piratas da tempestade.
Deu pra perceber que você não conseguiu parar. A Foi Kagami a coisa fala: mais legal que eu já fiz. eu tô um pouco enjoada. E ela vomita na beira do navio, então, como se fosse vomitar no mar, e vomita no chão de impelzão. Olá! Do topo do navio, salta, com a mão fechada, com um punho que abre uma pequena marca no chão, Roland Lunger, que fala simplesmente: qual é? Levantando o olhar e coachando com a... que é o melhor termo que eu consigo. Com a cabeça de... não é bacalhau. Baiacu dele. E um ao lado do outro, os piratas da tempestade começam a se aproximar. Começam a se preparar. E vocês observam Henry D. Storm à frente de vocês e ao alcance de um braço. Mas algo parece completamente diferente nele. Enquanto o almirante Frota Carrato dá um passo à frente e mantém ele atrás dela, parece tudo tão menos. Parece que vocês chegaram até ele e ainda existe um abismo entre vocês. Logo, ela levanta as mãos e em segundos, ao lado dela, a base da marinha responde. Uma série de marinheiros entram por todas as entradas, circundando vocês completamente. Mas principalmente, uma série de outros marinheiros se posicionam, um ao lado do outro, os 4 almirantes, 3 almirantes e um almirante de frota. E finalmente, ao redor deles, se preparando para um combate iminente que não deveria acontecer, os 7 Shichibukai. Eu acho que a gente comprou uma briga maior do que a gente aguenta, família. Eu vou. Tá tudo dentro do meu plano, relaxa. Eles estão olhando pra mim? Então, Mano, não, a Luna não tá muito não, velho, honestamente, mas eu não sei o resto. Eu tô. A Luna tá olhando pros outros, assim, porque ela tinha um plano, eu Onde acho. vocês estão olhando? Mano, eu tô perdida, velho. O Oda tá? Desculpa, eu falo em cima. Sim, eu tô. O único biônico. Você vê o rosto do Henry, você vê uma cara de alguém desolado. Ele está totalmente destruído com essa cena. Ele levanta e começa a caminhar lentamente até vocês. Por quê? Que não? o almirante de frota Carrato segura a cabeça do Henry e empurra ele pra trás, jogando ele pro outro lado da sala, quebrando as costas dele contra a parede, fazendo com que ele caia sem ar. Ei! Vou levantar. Ei. Exige uma Esse é o quantidade. nosso capitão. Pera aí, eu vou começar a descer do barco. Eu vou levantar. Posso falar? A gente tá no barco ainda? Não, vocês já desceram. Talvez a Roca tenha tá. esquecido de descer. Mano, a Roca tava perdidaça, velho. Ela olha Eu quero levantar. calma. Consigo? Calma, porra. Ok. Vai fundo. Ela olha pra vocês e fala: eu tinha certeza que isso ia acontecer. Shichibukai, almirantes, conseguimos. As novas gerações estão na nossa mão. É só agarrar. E esse é o fim do capítulo. Caralho. Quero bater no... Matar ele.